A gente fala muito do que o real mudou e do pós, né? De como transformou as nossas vidas, sobre vários aspectos. A gente ouviu a doutora Helena Landau no começo da semana, a gente falou da estabilização da moeda, a gente consegue depois ter uma etapa seguinte, que é um Bolsa Família, tudo isso a partir dessa transformação do real. Mas eu quero ir para o antes, que é quando os senhores estavam bolando, elaborando, porque os senhores disseram, até no lançamento do livro, que tinha inimigo na trincheira, tinha gente até o último minuto dizendo, quem sabe se a gente fizer uma outra coisa, mudar a moeda, não. Queria que o senhor falasse do antes, porque agora que engenheiro de obra pronta, né? Realmente, tinha que ter feito. Mas lá atrás, como é que foi? Bom, se eu fosse resumir, eu diria o seguinte: o antes era meio que você conversar com um viciado no auge do vício sobre o fato de que o vício faz mal à saúde. Ele não se convence, ele não adere a nenhum tipo de tratamento, não gosta de nenhum, já tentou vários, e ele está em negacionismo e resistente. É mais ou menos isso que a gente tinha antes do real ir para a rua. Depois que foi para a rua e depois que foi bem sucedido, aí todo mundo acha ótimo e tem um pouquinho de brincadeira de achar que não, todo mundo sempre foi a favor. Foi nada, entendeu? E eu lembro bem que antes de acontecer, o normal de encontrar com as pessoas na rua era ouvir uma coisa meio ambígua, que era assim: olha lá, doutor, não vai fazer nada muito esquisito, não. Nada de congelamentos, confiscos, essas coisas aí que já fizeram. Mas, por favor, faz alguma coisa. Essa segunda parte, ele não era dito, era implícito, né? Por favor, faça alguma coisa, mas olha lá o que vocês vão fazer, né? E ninguém queria dizer. Os políticos todos queriam fazer congelamento, que era a ferramenta que eles conheciam, e algo que tinha uma eficácia, assim, nos primeiros 5 minutos. Para o político, às vezes, era o que bastava, e isso a gente não ia fazer. Já tinham sido feitos 5 seguidos, todos fracassados. Mas deu medo de vai que dá errado? Claro que sim, deu medo todos os dias, do primeiro, enfim, ao último, e mesmo antes, que na véspera tivemos problemas para convencer o presidente e outros ministros a embarcar nessa jornada. Convencer o presidente, o Itamar? Pois é, até o último momento o presidente ouvia outros palpites de muita gente que queria congelamento, queria, enfim, aproveitar a ocasião para fazer aumento de salário geral, tipo feito no plano cruzado, e que fez o plano naufragar. Ou seja, vai ter um ataque de populismo no momento da estabilização. Claro que vai dar errado a estabilização e os nobres objetivos do populista. Então, a receita de fracasso era bem conhecida e o grupo do Real não ia repetir de jeito nenhum. Tá? Então, resistir a essas pressões internas foi muito importante no início. Nem bem no início, é antes de começar. Né? Depois que começou, aí começa a dar certo, aí todo mundo fica a favor, todo mundo acha bacana e elogia, aí é menos difícil. PG. Professor, uma dúvida que eu já queria ter perguntado para o senhor em outra oportunidade em que a gente o entrevistou, mas não pude perguntar e agora faço essa pergunta, que é o seguinte: a Argentina, por exemplo, a impressão que nós, leigos, temos é que ela parece não ter superado uma crise que a gente venceu lá nos anos 90, lá, que é justamente a estabilização monetária, né, o controle da inflação, uma inflação muito alta nós tínhamos, a Argentina tem também. E o senhor está falando sobre o viciado no auge do vício que continua em negacionismo. A impressão que dá é que houve esse problema em sucessivos governos na Argentina. Minha dúvida é por que países como a Argentina, porque acho que ninguém discorda que o Plano Real funcionou no Brasil, hoje ninguém pode discordar disso, por que não copiam? Por que não faz algo semelhante ao que a gente teve aqui nos anos 90, por exemplo? Qual é o palpite do senhor em relação a isso? Porque a Argentina vai insistindo em diferentes fórmulas e nenhuma delas parece emplacar, de fato, no sentido de superar essa crise deles, que é antiga, né? Pois é, a nossa também era antiga, vinha de várias tentativas fracassadas,
Às vezes me ocorre que tivemos sorte de aparecer a janela e a gente ter a solução correta na janela correta. Eles não tiveram essa sorte, ou as circunstâncias conspiraram, não sei dizer, não entendo de Argentina para falar. É complicado. A psicologia do país não é de um indivíduo, claro, não é. A história do viciado é só uma aproximação. Durante o processo, tem gente pensando no jeito certo, não é todo mundo que está em negacionismo, mas tem muita gente que está não apenas em negacionismo, como está de má vontade, né? Isso tinha aqui como tem lá. Eles enfrentam dificuldades para lidar com a doença. Veja, tem 40, 50 casos parecidos com o nosso e da Argentina na história da humanidade. Todos ensinam, tá? E é ótimo quando acontece uma coisa desse tipo, uma doença rara, mas tem lá o catálogo. Olha lá o que foi feito, os tratamentos que foram feitos. Cada um é de um jeito, tá? Cada circunstância é diferente, enfim. E nós, no momento certo, tivemos a solução. Eles, eu acho que vão ter sim. Vai ser diferente do nosso, diferente do que eles fizeram antes. Estou aguardando, interessado, né? A minha especialidade. Vamos ver o que eles vão apresentar. Estou curioso. E eu ia perguntar, Potter, qual é o próximo passo que o Brasil precisa dar? A gente perguntou isso para a doutora Helena Landau também. Por que a gente não virou depois de domar a inflação e ter uma moeda, né, estabilizada? Por que a gente não virou a Noruega, a Dinamarca, os Estados Unidos, enfim? Por que o Brasil não continuou crescendo? Por que a gente não se tornou um país realmente potente? Que passo a gente tem que dar que não demos ainda? Pois vamos lá. Voltando ao viciado, né? Você tirou o camarada da Cracolândia, agora você quer que ele ganhe uma medalha olímpica. É isso? Nossa, que metáfora espetacular! Mas, professor, pode ser um quinto lugar na Olimpíada. Metáfora. Quinto lugar na Olimpíada é o quinto melhor do mundo, tá ótimo. Chegou nas semifinais, tá ótimo. Não precisa nem uma medalha. Eu, por exemplo, sou sedentário, não consigo subir uma escada. Como é que eu vou vencer o salto com vara? Não tem condição, entendeu? Mas aí, professor... Não pensa nem na medalha, pensa como foi observado aí, de entrar para o time olímpico do seu país e ficar em 40º lugar na Olimpíada. Você virou um atleta para começar. Você estava na Cracolândia, precisa virar um atleta. Pensa no que é necessário para fazer isso. Não se alimentar direito, fazer exercício todo dia durante um período prolongado, fazer tudo certinho, tá? Aí você começa a ter desempenho e... Enfim, essas coisas todas trazem sua devida recompensa. Agora, é curioso que no caso da hiperinflação e do real, as pessoas perguntam, mas eles fizeram esse negócio aí como se não fosse nada demais. E agora? Por que não estamos crescendo ou não ficamos ricos feito a Noruega? Pera lá, calma lá.